Se está procurando um conteúdo inicial sobre como começar a modelar no ZBrush para criar modelos 3D como este, seja para impressão 3D, animação ou game, você veio ao vídeo certo. E para isso, vamos desenvolver esse personagem. Eu irei te mostrar os principais pontos, ferramentas, brushes, atalhos, através de uma série de vídeos. Então, bora lá? E aí pessoal, então vamos começar mais um projeto aqui no ZBrush. E eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês todo o processo de criação, porque os vídeos anteriores eu fazia de forma mais cortada, mostrando só alguns pontos, mas eu decidi fazer um vídeo completão. Então muito provavelmente esse vídeo vai ter mais de 1 hora aí. Você tá falando sério? Vou tentar ser o mais breve possível. E além disso, eu vou tentar comentar ao decorrer de todo o vídeo, para ser mais dinâmico, até para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter. E se caso tiver alguma dúvida a mais, é só deixar aí nos comentários que eu respondo, às vezes no mesmo dia, sem problema nenhum. E eu decidi fazer esse sketch aqui, ó, que eu tô colocando, que é no Texture. Eu já inseri aqui, provavelmente vocês não viram a caixinha da tela. Nem vi. Então, como é que a gente faz? Eu venho aqui em Texture, eu importo o meu modelo, no caso ele já está aqui, mas eu posso clicar aqui e clicar em Import, aí vai abrir uma janela para vocês escolherem a pasta onde querem inserir. Aí eu clico em Add to Spotlight para ele inserir a imagem na tela e eu ajusto aqui no Scale, que é esse ícone aqui, ó. Eu geralmente deixo aqui no canto, só para visualizar, e como vocês podem perceber, esse modelo aqui não tem uma vista frontal, lateral, exatamente como a gente espera para iniciar um modelo 3D. Mas eu vou te mostrar que é bem fácil de você trabalhar num modelo assim. Ainda bem. Porque você vai basicamente pegar as formas geométricas dele, que é a etapa de blocagem que eu vou começar a fazer agora. E nós vamos construir todo esse personagem aqui. Se você observar bem, ele se constitui de formas geométricas. Não me diga! Aqui pode ser considerado cilindros, que é as partes das pernas e dos braços. Mas a gente vai adaptando e fazendo conforme tudo vai decorrer no processo aqui de modelagem. Eu tenho uma parte aqui salva, que é a do Load UI, que vai me dar todas as interfaces já programadas que eu deixei aqui, ó. Isso aqui está em outro vídeo que eu vou deixar aí na descrição, que vocês podem adaptar, porque fica bem mais fácil do que vocês clicarem em todas essas opções aqui. Mas como eu sei que muitos de vocês não sabem onde fica cada um desses botões, eu vou trabalhar de forma normal. Tá bom. Então só vou adaptar aqui essa área da viewport de trabalho para deixar ela um pouco maior, que aqui está nessa dimensão. É só eu vir em Document, aumentar, pode ver que eu aumentei para 1923. Não tem um valor exato, coloque o que você quiser, eu geralmente deixo no limite do monitor, né? Deixar 1920 e clique em Resize. Pronto. Aí você tem que clicar e arrastar de novo na tela. Ele vai ficar um ícone assim, ó, que é entre o 2D e o 3D. E para você realmente quiser trabalhar um modelo final, clique em Edit novamente. Vai ficar cheio de coisa na sua viewport. Clique em Ctrl N para tirar. Pronto, agora a gente já pode começar. Outra coisa que eu gosto de fazer logo de imediato, eu não gosto desse material aqui de Mac, Red Max, eu não gosto. Wax, eu não gosto. Eu boto de Polyskin, que eu acho que fica mais legal. Bem louco! E pra gente fazer certinho aqui, ó, vamos basear nesse modelo. E logo de imediato, eu vou vir aqui, Standard, e clicar no meu... Você pode filtrar o pincel também. Vou escolher o Done Standard, que ele faz as linhas. Só uma observação, ó. Pode ver que não está funcionando qualquer um que eu clicar aqui. Por quê? Esse aqui ainda tá, o Move. Por quê? Sempre que eu insiro uma imagem na tela, ele, por configuração, eu não sei o que acontece, mas o pincel só vai funcionar quando estiver atrás da imagem. Que merda. Por exemplo, aqui eu vou tirar a simetria. Esse lado eu não consigo, mas quando eu vou vendo para trás da imagem, ó, ele consegue fazer a modelagem. E por que isso acontece? Eu não tenho uma explicação correta. Ai, que burro! Mas para você tirar isso, é só você vir aqui em Brush, Samples, e desligar essa opção aqui, ó, Spotlight Projection. Desligando isso, você já tem liberdade para fazer, tanto fora da imagem de referência,
quanto por cima da imagem de referência. Então, inicialmente é isso. Então vamos voltar lá para o pincel anterior, que é o Done Standard. Vou ligar a simetria no botão X e vou começar aqui, ó. Só vou marcar a linha dos olhos para eu ter a noção onde vai se concentrar o meio da cabeça. Aqui eu já vou puxar um pouco essas formas aqui, que ele tem uma cabeça mais arredondada. Como assim? Não entendi. Que esse sketch eu fiz de um desenho mesmo de inspiração que eu tive e decidi trazer aqui para vocês de uma forma criando ele em 3D, que eu acho que ficaria bem legal criar uma cena com esse personagem meio acabado assim do Mario, né? No decorrer do vídeo eu vou mostrar no processo como é que eu faço. E muito provavelmente esse vídeo, como eu disse anteriormente, vai ser um vídeo bem grande, porque eu não pretendo cortar nenhuma parte do que foi falado, foi dito aqui, já que às vezes vocês precisam ver como é que funciona essa parte de modelagem. Eu vou tentar comentar o mais continuamente possível. Então aqui eu vou fazer a parte de blocagem. A parte de blocagem, muitas das vezes as pessoas não começam por ela e ela é essencial. A parte de blocagem nada mais é do que você pegar todos os shapes do personagem, que seriam as formas dele, e tentar interpretar de como que isso seria. Por exemplo, eu sei que nesse personagem ele tem 2 cabeças e meia. Então, o que eu posso fazer para deixar ele dimensionado aqui é eu definir muito bem a área aqui da cabeça, que eu acho que dessa forma aqui já está bom. Tanto a parte da bochecha, do crânio e tudo mais. E para eu ter dimensão do tamanho, eu posso duplicar essa cabeça e jogar ela aqui pro lado. Ó. É verdade. Como eu disse, eu sei que ela tem 2 cabeças e meia, né? Opa, desligar a simetria. Então aqui já tem 2 e aqui meia. É só eu cortar. Para eu cortar, eu clico em Ctrl Shift e vai aparecer essa opção aqui, ó, diferenciada. Clicando nela vai te dar um leque de opções. Eu uso esse Trim Curve, que ele vai permitir cortar o modelo. Então, basicamente, esse seria o tamanho do nosso personagem. 2 cabeças e meia, que é mais ou menos aqui, né? Eu vou definir melhor a área do corpo. Vou jogar isso aqui um pouco mais para lá, ó. Aqui um pouquinho mais para baixo. Vou definir um pouco melhor essa área aqui do tronco, que nada mais é do que uma esfera ovalar, né? Não, nada a ver, irmão. Então, essa parte seria mais uma cabeça. E a parte das pernas e do pé vai ser meia cabeça, né? Que é um personagem mais parrudinho. Então a gente vai ajustando aqui, ó. Eu pretendo fazer ele com umas formas mais diferenciadas do que o modelo original do Mario. E nós vamos adaptando conforme a referência. Se bem que a gente não tem a referência de trás ou de lado, mas vamos fazer uma alusão de como é que seria o modelo final, original. Então, essa é a parte de blocagem. Acho que vou trazer um pouquinho mais a barriga dele para frente. E acho que é isso. Já posso pegar um cilindro aqui, ó, só para definir a área do pé, da perna. Isso é mais ou menos aqui. Deixar ela mais fina. E esse botão de Mirror and Weld, nós sempre pegamos o eixo que está do lado esquerdo da sua tela. O eixo não, desculpa. O modelo que está do lado esquerdo da sua tela. E ele duplica para o outro lado. Então se eu clicar aqui, vai acontecer isso. Vocês podem encontrar esse botão aqui, ó, em Geometry, Modify Topology, Mirror and Weld. É o mesmo botão. Mexendo os dois ao mesmo tempo. Eu acho que aqui tá bom. E é isso aqui. Vou definir também o mesmo para a parte dos braços. Então vou duplicar esse modelo aqui, trazer para cima. E vou deixar ele em T-pose mesmo. Eu não vou fazer nessa posição, vou adaptar depois. Já posso apagar essas cabeças aqui extras, que eu só botei como referência. E aqui eu vou definir melhor essa questão. Eu posso usar o Inflate também. Cadê? Se você não estiver achando, é só clicar na primeira tecla do nome da pincel que ele já filtra. E tá aqui. Vou usar o Inflate aqui, ó, para definir os ombros.
podem ver que lateralmente, vou jogar um pouquinho só para trás, porque essa parte aqui em relação aos ombros, muitas das vezes as pessoas cometem o erro de colocar ela bem para frente, simbolizando o meio da cabeça. E na realidade não é. A parte estrutural dos ombros, ela fica bem próximo do osso das costas, essa parte da asa aqui, né? E mesmo que seja um personagem cartoon, a gente tem que respeitar todas essas dimensões para dar a alusão a um modelo real. Se tratando de pincel, eu vou usar esses atalhos, mas quando eu precisar clicar em algum botão daqui, eu mostro para vocês a localização. E a gente trabalha dessa forma. Bom, vou colocar também as orelhas, que vai ser umas esferas. Vou colocar no lado esquerdo da tela. Para eu mudar o pivô, não sei se vocês sabem, se eu clicar na tecla W, ele vai para essa parte aqui de ferramentas, que seriam rotação, escala, e vocês podem utilizar aí movimentação, né? E vocês podem utilizar dessa forma, ou se preferir, vocês movem por aqui, né? Mas fica meio que diferente a movimentação. Tudo errado. Se clicar no W aparece, se clicar no Q você volta para as ferramentas de pincel. Então, para eu mudar o pivô, eu tiro o cadeado e clico aqui, ó, que ele vai para o centro da origem do modelo, para cá. E se eu clicar nessa casinha, vai ser o centro da origem da nossa cena, que seria aqui, no centro. Então, eu vou clicar para o centro da origem do nosso modelo, fechar o cadeado novamente, e nós vamos ajustar isso aqui. O que eu posso fazer é cortar com Ctrl Shift, como eu já tinha selecionado, ele está aqui, salvo. Eu cortei e vamos fazer esse formato aqui, ó, que seria um triângulo mais ovalar, né? Um triângulo assim. Vou diminuir um pouco o scale. Pode ver que quando eu dou scale, ele vai para o centro. Por quê? Eu estou com meu simetria ligada. Se eu desligar a simetria, ele só vai trabalhar em um dos lados, me proporcionando a utilização da ferramenta corretamente. Então vou fazer isso aqui. Eu acho que é um pouquinho maior só. O que a gente pode fazer com a orelha é virar ela um pouquinho para trás, arqueada. Vou juntar ela mais um modelo principal da cabeça. Vou abaixar aqui um pouquinho. E vou dar um Mirror and Weld para duplicar. Lembrando que fica aqui em Geometry e Modify Topology, Mirror and Weld. Vou trazer ela um pouquinho mais para trás. Ó, pode ver que aqui já ele está respeitando só um dos lados. Então ligo a simetria com X e agora você tem a simetria em ambos os lados. Tá. Eu acho que é aqui essa parte estrutural está legal. Eu vou pegar e criar um outro círculo para adicionar o nariz, porque a gente está blocando ainda, então não tem problema. Muitas das pessoas gostam de fazer de forma diferente. Por acaso eu estou inserindo modelos diferentes, mas você também pode simplesmente pegar isso aqui, ó, e ir puxando. Vai puxando até ele ficar com esse formato. Mas dependendo do modelo, eu gosto de fazer dessa forma, que eu acho mais fácil, né, do que ficar já inserindo nível de detalhes com Dynamesh e tudo mais. O Dynamesh a gente vai inserir daqui a pouco, mas quando unir todas essas formas principais aqui no modelo. Ó, o nariz dele é basicamente assim. Já posso definir essa parte aqui, ó. E eu acho que é isso. Eu vou inserir essas partes da pálpebra, porque essa pálpebra ela é um pouco projetada para frente, já que o olho dele é meio que esbugalhado. Eu só vou fazer uma cavidade aqui, ó, para saber onde é que isso vai encaixar. E o tamanho também, né? Tá. Vai ser aqui, o que eu faço? Insiro outra esfera. Vou trazer sempre para o meu lado esquerdo da tela, para eu fazer o Mirror and Weld depois. Essa aqui vai ser uma parte da pálpebra. Deixa eu ver.
Acho que aqui vou aumentar um pouquinho mais. Vamos ver se está batendo. Ó, a parte inferior dele bateria nessa curvinha aqui do nariz. E a parte da íris bateria na parte superior, né? Então eu acho que é isso aqui, ó. Se você pegar o seu cursor e colocar mais ou menos aqui, pode ver que ele está respeitando essa linha. Aqui seria esse ponto aqui, né? Vou até marcar para vocês verem melhor. Esse ponto aqui seria a íris do nosso personagem. Então tá batendo na parte superior. Eu acho que o tamanho tá correto. E o que eu vou fazer é duplicar isso 2 vezes, porque eu vou fazer separado a parte de cima, a parte de baixo e deixar a parte interna, que seria o glóbulo ocular. Então, vou vir com a ferramenta de corte novamente, Ctrl Shift, cortar. Ele já cortou esse aqui de cima. Esse aqui pode ser o de baixo. Vou cortar o de baixo. Pode ver que com essa ferramenta aqui, ó, quando a gente projeta, clica Ctrl Shift fora da área de trabalho, na viewport, e arrasta, aparece uma linha com um background para baixo e uma linha sem background. Tudo que tiver para baixo, ele corta. Então, ideal é que o background fique para cima, para eu ter essa ferramenta de corte aqui, ó. Agora o que eu faço? Eu não me lembro. Eu clico no que ficou, o modelo inteiro. Vou clicar no E ou no W para aparecer essa ferramenta de gizmo e vou dar um scale e ele fica assim. Pode ver que a gente já tem a nossa pálpebra. Eu só vou ajustar para ela ficar exatamente como esse modelo aqui. Então eu posso vir clicando no de cima, no W novamente, e eu vou movimentar a sua rotação. Como ele está no centro do pivô, ele vai dar a rotação correta, né? Eu acho que assim tá bom. Aqui também eu vou movimentar. E para esse modelo ele não encosta, né, a parte inferior na parte superior. Fica meio que solto. Eu só vou fazer uma conexão aqui. Mas a gente pode trabalhar isso mais para frente. O que eu posso fazer aqui só para eu ter noção da íris é vir aqui com a ferramenta de Clay Buildup e cavar. Só pra gente saber onde é que a íris vai se concentrar aqui, né? Tá, fazendo isso, venho do Mirror and Weld, no de baixo Mirror and Weld e no glóbulo ocular Mirror and Weld. E ele ficou assim. Bonito! Tá meio vesgo, mas é assim mesmo. Vamos rotacionar um pouquinho aqui, ó. Só pra ficar no centro. Tá. Eita, a garganta ruim. Que nojo. O que a gente pode fazer agora? Pode ver que eu ainda não inseri nem o pé e nem a mão. Mas o que a gente pode fazer? Porque o pé e a mão nós vamos trabalhar um pouquinho mais. Essa parte aqui, ó, da cabeça, estrutura da cabeça, eu já posso clicar em Dynamesh para eu continuar trabalhando somente o relevo do modelo. Porque, como eu disse, a gente está blocando. Então, nessa parte de blocagem, nós vamos definir as formas. É igual esse personagemzinho que está aqui, ó, nos orientando. Então, eu posso vir e reduzir um pouco. Lembrando que aqui talvez vocês não saibam onde fica, né? Mas fica aqui em Geometry. A maioria das ferramentas ficam em Subtool, que é a primeira, e em Geometry, que é a segunda. O Dynamesh fica aqui, ó. Dynamesh. Aqui é o mesmo controle daqui. Pode ver que lá fica da atualização, né, do que eu botei. Pode ser 88 mesmo, e clique em Dynamesh. E o que ele fez visualmente? Não sei. Bom, visualmente ele pegou esses detalhes daqui e inseriu mais polígonos. E recalculou a malha para a gente conseguir trabalhar de forma mais natural, né? O que eu vou fazer agora é projetar essa parte aqui da sobrancelha para cima. Então, posso vir aqui bruscamente já fazer isso. Ele tem uma conexão aqui, né? Então vai ser isso aqui. Nesse momento a gente não se preocupa muito com o nível de refinamento. A gente vai fazer de forma brusca mesmo. Tudo errado.
E não precisa ficar se preocupando se tá errando ou se o detalhe não é exatamente assim, porque como eu disse, a gente precisa achar as formas. E você tem que entender que por mais que o modelo não está respeitando as proporções corretas do seu desenho logo no início, você vai adaptar isso de forma natural e fazer com que de pouco em pouco, de brush em brush, ele vá ficando igual. Porque é mais fácil você trabalhar aos poucos, etapa por etapa, do que definir ele de uma vez só e depois ter que consertar algum erro, alguma coisa que ficou pendente. Então, agora o que eu vou fazer é definir essa mesma área aqui, ó, que é a área do bigode chinês, né? Que seria a área que vem aqui do nariz, desse côncavo aqui do nariz, que vai até um pouco abaixo da linha da boca, quando a pessoa é um pouco mais velha ou está fazendo uma expressão facial bem forçada. Eu vou definir com Dance Standard e eu vou definir também essa linha aqui da boca, para ver como é que iria se comportar aqui, ó. Eu acho que é mais ou menos assim. Acho que é assim, tá bom. Vou com Clay Build-Up preencher um pouco essa massa aqui. Querendo ou não, é uma parte da bochecha, então a bochecha tem protuberância. Pode ver que eu não estou usando o Smooth ainda, mas depois a gente usa, sem problema nenhum. E aqui, ó, essa parte aqui, ela seria uma dobrinha que algumas pessoas possuem, que fica uma parte inferior dos lábios, né? Então aqui eu já posso definir um pouco o lábio. E como é que eu faço isso? Com essa ferramenta de Dance Standard, se você clicar simplesmente no modelo, ela cava uma linha, né? Mas enquanto você estiver clicando e pressionar o Alt, ela inverte. Sabia não? Então vamos inverter para fazer uma linha. Só para eu saber como é que vai ser essa boca aqui. Boca do velho. E aqui eu vou fazer uma outra cavidade. E vamos definir com massa aqui, ó. Isso aqui não é o lábio, tá? Isso aqui é só uma gordurinha, uma pelanquinha que ele tem debaixo da boca. Que nojo. Eu acho que a gente pode recalcular essa área da geometria. Então, para eu fazer isso, é só eu vir fora do modelo, clicar com Ctrl e arrastar. Com Ctrl pressionado, tá? Ele recalculou, ó. Recalculou para a gente conseguir fazer o restante das coisas. Vou projetar um pouquinho mais para frente, inserindo massa, essa parte aqui do queixo. Só para dar esse movimento aqui, ó. E outra coisa importante para vocês entenderem é porque eu estou inserindo massa aqui, muita gente pode estar olhando e tá... Um monte de bosta. Mas você tem que entender como é que funciona a anatomia, né? Porque como eu disse anteriormente, por mais que seja um modelo meio cartoon, a gente está tentando fazer ele de 3D, que seria um modelo que imita a realidade, né? Você precisa entender a anatomia para respeitar as formas naturais do corpo, do rosto, até para conseguir interpretar bem. E quando as pessoas verem o seu projeto, o seu trabalho, elas falarem, nossa, Um monte de bosta. que legal, parece mesmo um modelo real. Ou, nossa, que bosta, tá feio pra caralho. Tem isso também, né? Acontece. Eu vou fazer essa parte aqui do nariz. E para isso eu vou... Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou dar um Dynamesh também. Posso mexer lá ou mexer aqui, tanto faz. Vou deixar em 80, Dynamesh. E vou inserir uma protuberância aqui, ó. Antes eu fazia o nariz de todos os modelos de forma unificada, e o que eu quero dizer com isso é só puxar ele aqui e começar a fazer, né? Mas, sei lá, eu notei que quando você faz assim, separado, tem mais um controle das coisas, do que você vai fazer. E fica mais fácil de você mexer. Ainda mais quando você quer deixar essa linha aqui bem marcada,
que é a ligação do nariz, da cartilagem do nariz com o crânio, com a cabeça. Eu acho que fica mais interessante quando você faz assim separado. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais. 112, tá bom? Aí ficou legal. Esse nariz aqui de Billy Mandy, bem grande mesmo. E eu vou marcar com Dan Standard. Diminuir um pouco a área. Para diminuir é só clicar em espaço, tá? Essas opções também estão aqui em cima. Então sempre que tiver uma opção parecida, pode ver que ele seleciona lá em cima. E você vai vendo. É só um atalho mesmo, tecla de atalho para você conseguir fazer as coisas. Nosso personagem tá feio pra caramba, mas ele não é bonito. Então a gente continua trabalhando para ele ficar bonito. O que eu vou fazer agora é levemente puxar essa parte aqui do osso, que é o osso que liga, não liga na verdade, é um osso que sai da bochecha e vai até aqui, um pouquinho atrás da orelha. Se vocês não entenderem, eu vou botar uma imagem depois na edição. Coloca uma imagem aí, editor, pro pessoal entender o que eu tô falando. Viu essa daí? Aí eu vou marcar um pouquinho aqui, bem levemente, porque como a cabeça dele é ovalar, né? E mais o que eu posso fazer agora? Acho que eu vou tirar um pouco dessa massa aqui, ó. Isso aqui vai ser definido um pouco melhor mais tarde. Vai ficar assim. Vai ser um vinco duplo, né? Que é esse e esse aqui. Tá, aqui eu posso cavar também. Vamos cavar para ficar com uma anatomia aceitável. E já foram meia hora de vídeo. É rápido, né? É claro. Então, como eu estava falando antes, talvez eu pegue esses vídeos e faça diferencie, né? Faça um passo a passo. E divida esses vídeos em etapas e pedaços para ficar um pouco mais fácil de vocês acompanharem. Talvez esteja dividido em horas, né? Tipo 1 hora de vídeo por cada vídeo, para ficar mais fácil. Mas vamos ver como é que vai ser no final das contas. Tá, aqui eu vou dar um zoom para tirar um pouco essa linha aqui excessiva que tá atrás. E aqui na frente eu vou fazer esse desenho aqui. E como a gente pode fazer? Bom, primeiro eu vou clicar em solo para ficar somente isso aqui. E eu vou desenhar com a ferramenta de seleção. Vou clicar em Dynamesh, pode ser 128 mesmo. Vou desenhar aqui com a ferramenta de seleção, que é só pressionar o Ctrl. Desenhar aqui, ó, para imitar esse desenho aqui do interior da orelha. Deixa eu ver, acho que isso tá bom. Vou deixar essa parte aqui sem. Tá. Vou clicar no W para me dar essa ferramenta de gizmo. Clico no Ctrl fora do meu modelo, na Viewport, para inverter a seleção. Complicou. E eu clico só para ele interferir na área dessa... expliquei, não soube explicar agora, peraí. Tudo errado. Clico no gizmo só para inverter a seleção. E eu consegui mover somente essa área interna aqui, ó. Acho que ficou melhor, né? Eu não entendi o que ele falou. É isso aqui que eu vou fazer. Vou clicar aqui, como ele está em Dynamesh, clique e arrasto para ele recalcular. E ficou assim nossa orelha. Agora eu vou definir um pouco melhor essa área aqui. Vou aumentar um pouco mais. Quando o modelo é pequeno, igual esse aqui, em comparação com o resto, né? Geralmente você vai ter que inserir um pouco mais de resolução, porque quanto menor, mais resolução ele precisa. Mas aí você vai vendo. Vou tirar essa quina aqui, essa borda que está muito definida, né? Deixar ela mais suave. Aqui dentro, eu acho que ele não tem um desenho, mas eu vou fazer aqui, o que eu quero fazer. Aqueles desenhos que todo mundo tem dentro da orelha, que eu não sei para que serve, mas todo mundo tem. Vou fazer um aqui, bem levemente, da mesma forma, e é isso.
Só quero isso mesmo. Clicar e arrastar. Pronto. Posso definir um pouco melhor isso aqui com Clay Buildup. Acho que eu vou inserir um pouco mais de detalhes. Até 200. Deixa eu ver. Tá bom. Tô dando um smooth aqui pra ver como é que vai se comportar. E acho que é isso. Aqui, nessa parte interna, eu vou cavar. Posso fazer com Dance Standard. Pra ele ter essa parte aqui projetada e não conectada. Pra ficar mais natural, né? Vou vir aqui. Acho que eu vou selecionar isolar. Para você isolar, Ctrl Shift, clica aqui, que tem esse leque de opções aqui, ó. Nós vamos voltar para Select Rect, que é essa ferramenta de isolamento. Tudo que tiver no verde fica isolado e você consegue visualizar. Se você quiser, por acaso, inverter, é só clicar fora aqui na Viewport, clicar e arrastar que ele inverte, ó. Então vamos inverter aqui só para eu conseguir definir melhor essa área, né? E eu acho que eu vou puxar ela um pouquinho mais para frente. Posso selecionar só isso aqui, ó. Inverter também. Pode ver que foi uma sequência de coisas, né? Ué. Que a gente fez para conseguir trabalhar. Mas é assim mesmo, com o tempo vocês vão pegando e fazendo. Agora eu recalculo e ficou show. Vamos tirar o solo. Olha lá. Acho que era isso aí que eu queria. Talvez aqui ele seja um pouco mais para fora, ó. Que ele tá conectando bem na bordinha mesmo. Que eu consigo visualizar isso aqui, ó. Então eu vou dar um pouquinho mais de move. Movimentar essa parte superior. Que eu acho que tá assim. A parte de cima tá mais protuberante, né? E a parte de baixo tá um pouquinho mais caída. Mas ela faz essa voltinha aqui, ó, também. De orelha caída. E é isso. Só pra eu verificar se tá tudo correto. Se um lado tá igual ao outro, eu posso dar um Mirror and Weld. Ó, não tava, viu? Agora tá. Posso dar um Mirror and Weld aqui também. E aqui tá certinho. Porque às vezes de tanta gente movimentar de um lado pro outro, fazer e tal, geralmente acontece de apertarmos o X e tirar a simetria. Então ele sai de um lugar pro outro. Então é bom a gente dar um Mirror and Weld enquanto tudo não tá conectado, só pra ter certeza do que das coisas estão certas, né? Tá. Definir essa área. Que o que eu posso fazer agora é puxar um pouco essa sobrancelha. Vamos trabalhar aqui, ó. Essa sobrancelha dele vai conectar com a pálpebra inferior. Só que eu acho que tá muito projetada pra frente aqui, ó. Tá parecendo o boneco do Chuck. E é isso. Vai me falando suas dúvidas aí, que eu vou ver nos comentários e respondo. Eu sei que isso não é uma live, mas Tá bom. a gente tá aqui pra ajudar. Mas tá feio demais, hein? Caramba. Ué. Então, essa parte da roupa, eu vou fazer ela duplicada. O que eu quero dizer? Eu vou pegar isso aqui, selecionar e fazer isso aqui ser outro modelo. No caso, como se aqui fosse outro modelo. Mais pra frente a gente comenta melhor sobre isso. Eu só vou definir melhor essa área superior aqui, ó. Também a conexão do braço, porque esse braço dele é um pouco mais fino. Então vamos afinalar essa parte aqui primeiro. Um pouquinho mais fino. Acho que assim tá da altura correta. Vou clicar em Dynamesh. E vamos dar um smooth em tudo aqui, só pra ver. Eu acho que é isso aí. Vou corrigir essa parte aqui, ó. Que ele tá parecendo uma tartaruga, parecendo que tá inchado. Eu só bebo latinha. E eu quero que ele seja meio gordinho, não inchado. Barrigudinho.
Aquele teu tio que vai todo dia beber cerveja. Deixa eu ver se aqui eu faço assim. Vamos definir um pouco melhor essa musculatura aqui. Tudo bem que ele não tem músculo, mas eu quero ver como é que se comporta. Por exemplo, o que você pode fazer é marcar, botando aí na mesh também, marcar aqui, ó, a região do peito, que o músculo do peito, não sei se vocês observaram, mas ele conecta com a parte superior do seu ombro e dá a conexão com o trapézio. Então vamos fazer mais ou menos aqui, que vai ser aquela tetinha de avô. Não, nunca nem vi. Teu avô provavelmente tem um peito assim, caído. E essa corcunda aqui dele, eu não sei porque eu botei essa merda aqui. Faz tempo. Vamos. Acho que tá com muito detalhe, deixa eu ver. Ih, tá com detalhe demais. Que merda, hein? Tirar, botar 64. Acho que agora tá melhor. Aí. Aqui vai ser assim. Vamos fazer essa curva aqui, ó. Vai ser isso aqui. E agora a gente tá na etapa de aprimoramento, que seria uma inserção de detalhes em nível básico. A gente está inserindo os detalhes aqui bem basicamente, só para deixar com relevo. E posteriormente nós conseguimos trabalhar melhor. Eu vou fazer algo aqui que não tem, que não vai precisar. Mas só para eu saber onde é que é o umbigo dele aqui. Deixa eu ver. Aquele umbigo projetado aqui, ó. Que nojo. Tá bom. Essa parte aqui. Eu vou dar um corte no superior. Pra ver onde seria o ombro. Porque esse ombro dele tá meio caído, conectado. Então eu vou deixar mais aqui assim. Aqui sobe. E o que eu posso fazer é dar uma leve curva na parte do cotovelo. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Acho que tá um pouco menos, um pouco mais, quer dizer. Vou dar uma leve curva exatamente nessa linha. E uma coisa legal que o ZBrush faz é que quando você selecionar qualquer coisa e aperta nessa setinha aqui de location, ele vai para a parte que está com a visualização disponível, né? Com a seleção, sem seleção no caso. Então você pode fazer isso e vir aqui, ó, exatamente nessa divisão, que ele vai botar o ponto pivô a partir daqui e você dá uma curvatura. Só uma curvatura de leve, nada demais. E vou recalcular aqui. E eu vou fazer o cotovelo dele como se fosse aqueles de desenho animado antigo, sabe? Que é uma bolinha. Vou fazer essa bolinha aqui, ó. Acho que assim tá bom. Não tem muita definição. Até porque isso aqui é a roupa, né? Como se fosse a camisa vermelha do Mario. Acho que é isso aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó, que eu tô vendo, é que ele tem uma curvatura nesse desenho que aqui não tem. Aqui ele tá um modelo sólido. E é legal a gente inserir que é só uma projeção um pouco aqui, ó. Porque esse modelo não tem pescoço. Nosso Mario é sem pescoço. E ele tá dando uma continuidade que não tá legal aqui. A gente vai ter que subir um pouco o braço. O que eu vou fazer aqui agora é conectar o braço no peito, para ficar mais um pouco fácil da gente trabalhar nas duas formas de uma vez só. O braço, peito. Tá, uma coisa para você fazer um merge. O que é um merge? É conectar, tornar um único modelo dois modelos, ou deixar dois modelos virarem um modelo. Entendeu, né? Não. Você vem aqui clicar no modelo superior, porque ele sempre dá um merge down, ou seja, ele vai conectar o que está embaixo. Então toma muito cuidado com isso, porque se você conectar algo errado, meu irmão, Se fodeu. a ferramenta de merge eu deixei aqui, mas ela tá aqui
facilmente que você pode encontrar na ferramenta de Subtool, Merge Down. Ele vai perguntar se você quer prosseguir com isso, tem certeza? Clique em OK. Ele deu um Merge aqui, ó. Pode ver que ainda não está conectado porque a gente tem que recalcular com o Dynamesh. Então a gente recalcula, eu vou até aumentar um pouquinho mais, botar 80 e recalcular. Pronto, ele já uniu, ó. Foi. Diferenciou aqui um do outro. Acho que até aumentar um pouco mais, posso dar um Ctrl Z. 112. Ficou melhorzinho. Aí eu vou vir com o Smooth para definir melhor essa área. E conectou? Conectou. Vou definir um pouquinho melhor o ombro. Esse ombro é ligeiramente protuberante, ligeiramente mesmo. Não é um ombro nada esbelto. A gente vê que já ficou meio bosta aqui. A gente dá o Smooth. E vou fazer... Eita, o que aconteceu? Não sei. Se você quiser dar um Smooth unificado, você pode dar um Clay Polish. O Clay Polish nada mais é do que, ao invés de você vir no modelo por inteiro, clicar com um Smooth e fazer isso aqui, ele vem e dá de uma vez só no modelo todo. Então vai aqui em Geometry, Clay Polish, clique em Clay Polish. Foi no modelo todo, viu? Fica até melhor, fica mais definidinho as áreas. E agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui da perna. Que a perna... Eu tô trabalhando como se ele tivesse pelado. Quando eu extrair o modelo aqui da camisa, toda essa parte vai ser unificada. Então, a perna a gente vai trabalhar como se ele já tivesse vestido a calça, tá? Eu só não vou fazer esses buraquinhos, essa bordinha aqui da bainha da calça por enquanto. Mas a gente já pode trabalhar assim. Vou deixar ela um pouquinho mais fina. O que eu posso fazer é vir aqui, vou duplicar, eu vou pegar essa parte aqui, ó, acho que o joelho dele tá mais ou menos aqui, eu vou tirar aqui e fazer assim, ignorem essa parte aqui, tá? Vou fazer assim, eu vou pegar e dar um mirror weld. Deixa eu ver, fazer a mesma coisa, só mudar o gizmo pra cá e pronto. O que eu posso fazer para ignorar essa parte é selecionar, isolou, delete hidden. Ele vai deletar o que eu escondi. Esse delete hidden, ele também tá aqui, ó, em Geometry, Modify Topology, delete hidden. Ou seja, tudo que você pegar e isolar, ele fica salvo em algum lugar, né? Ele só fica sem a visualização. Quando você clica para ele inverter, por exemplo, ele inverte a seleção e aparece aqui. Mas quando você clica em Delete Hidden, ele deleta de vez, ó. Ele não inverte nada. Tá bom. Isso aqui eu vou colocar no centro aqui também, ó, e diminuir um pouco. Eu vou fazer o mesmo com a parte de cima da perna. Não estou conseguindo selecionar, selecionou. Vou fazer o mesmo com aqui. Pronto. Delete Hidden. Vou selecionar aqui. Tirar um pouco a seleção. Baixar um pouquinho aqui. E vou dar um scale. Que foi, tá bom? Isso é só pra ele ficar com o aspecto daqui, que é afunilamento aqui, assim, ó. Aqui é como se fosse dois tubos afinilados. Então pra ele ficar com esse mesmo aspecto aqui. Posso fazer aqui também com Move. E vou lá dar um Merge Down. Tá aqui. Merge Down. Pronto. Vou clicar em Dynamesh.
Essas daqui eu tenho que cortar. Que eu aumentei um pouco sem querer. Ela era mais ou menos aqui, né? Não tô lembrado, não. Delete Hidden. Foi. Depois eu vou inserir essa bainha, mas não vai ser agora. Por conta dos níveis de detalhes. A gente ainda vai trabalhar ainda mais aprimorado nisso. Vou definir um pouquinho essa parte da coxa superior. Aqui, igual eu fiz aqui no cotovelo, vou inserir uma massa aqui, ó. De forma bem projetada. Acho que tá legal assim, ó. E vou dar um mirror weld agora. Pronto. Ah lá, como é que ficou? Legal! Eu vou conectar essas partes. Só vou... Aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Que eu não vou conectar o glóbulo ocular. Então vou deixar ele bem embaixo aqui. Conectar a parte de baixo, parte de cima. Orelha. Deixar aqui também. E só. Deixar a cabeça separada. Então vou fazer isso agora. Merge down. Merge down. E merge down. Faltou? Não, tá tudo certo. Ah, falta o nariz. Aqui. Merge down. Se eu isolar, vai estar assim. Ó. Tá tudo em poligrupo diferente. E o que é poligrupo? Bom, vou te dizer mais pra frente. É brincadeira. Pode ver que ele desativou meu Dynamesh. Se eu ativar, provavelmente todo esse modelo aqui vai ficar sem essas definições que eu fiz. Mas a gente vai trabalhar um pouco mais de definição mais pra frente, ó. Deixa eu ver como é que tá o nível de detalhe. Até que não ficou tanto isso aí, não. Eu vou trabalhar com um pouquinho mais. Talvez 180. Acho que 180 tá bom. Tá certo. Agora, como a gente conectou, a gente vai ter que dar uma suavização nessas partes aqui, ó. Que ficou meio escroto. Ué. É normal, sempre acontece. Mas vamos trabalhando tranquilamente e definindo tudo aí. Aqui o nariz também. Mas é isso aí. E aí, o que vocês pretendem fazer quando aprender isso aí? Quer fazer um modelo fanart, igual eu tô fazendo? É claro. Quer fazer um modelo para impressão 3D? Apesar que isso aqui dá para imprimir também, né? Quando a gente definir melhor como é que vai ser o modelo, dá para fazer para impressão. Tá, vou fazer essas ruguinhas aqui, ó, do olho, como eu havia dito. Só tô marcando com Dan Standard, onde mais ou menos eu vou ter que passar. Essa parte aqui de cima também. Aqui, vou passar aqui também. Vou definir essa parte aqui, ó, que é lateral. Tá, venho com Dan Standard, diminui um pouco essa parte do Focal Shift, que é o centro, e eu posso passar aqui. Ainda estamos numa etapa de detalhamento superficial. Caralho, cuzão! Por mais que eu já esteja definindo essas áreas. Pelo menos eu considero que seja, né? Uma etapa de detalhamento superficial. Porque não é nada tão detalhado assim. É só definir melhor como essa parte aqui da geometria vai ser. Essas rugas, essas expressões, tudo mais. Tudo um processo de construção, né, galera? E eu vou disponibilizar aí pra vocês esse conteúdo, como eu disse. E ele não vai se limitar somente à parte de modelagem aqui no ZBrush não, tá? Eu vou fazer também os conteúdos de retopologia lá no Blender, que eu curto demais o Blender para fazer retopologia. Se bem que ultimamente tem dado alguns erros lá. Eu baixei até a versão anterior, tá? Se vocês souberem como se resolve isso. Mas vai ser mais fácil eu explicar o que está acontecendo quando nós fazermos, né? Como eu tinha dito, eu baixei até uma versão anterior, porque era a versão que eu trabalhava sem problema nenhum, que era a 2.8. Mas as versões mais novas têm dado alguns bugs lá. Os bugs na hora de movimentar os polígonos, né? Ele não está reconhecendo tão bem.
E eu não sei como é que isso procedeu, mas na versão 2.8 isso funciona perfeitamente, incrível que pareça. Ué? A gente vai ver isso bem depois. Acho que ainda vai ter mais o que? Uma aula por aí de modelagem? Talvez. É verdade. Bom, estamos definindo essa parte aqui. Um pouquinho melhor. Essa parte do nariz eu posso fazer com uma dobrinha aqui de ruga. Para quem gosta de referência, de expressão facial e tudo mais, porque eu não tô seguindo nenhuma, né? Só tô olhando esse desenho e vendo como é que isso seria, interpretando da melhor forma que eu acho possível. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Deixa eu isolar. Na verdade, vou isolar não. Vou deixar sem o corpo só. Como eu tava dizendo, interpretando da melhor forma que eu acho possível. E acho que muitas das vezes você vai fazer isso. Então já começa a observar como são as coisas. E o que eu sempre digo pro pessoal que tá começando é: quando você não sabe muito bem as formas, cara, vai trabalhando um pouco em processos. Por exemplo, tem gente que quer modelar um personagem inteiro, mas não sabe como é que funciona a musculatura, não sabe como é que é a parte do crânio, não sabe como é que é os braços, o nariz, a boca. E às vezes você perde um pouco de tempo desenvolvendo um modelo inteiro, sendo que você não sabe o fundamento, né? E o fundamento você faz passo a passo, igual quando eu desenhava. Eu desenho, porque esse desenho foi eu que fiz. Não me diga! Mas igual quando eu desenhava mais, eu fazia estudos anatômicos de cada parte do corpo. Então, por que você não pode fazer isso aqui também com 3D? Você pode pegar só a parte da orelha, sei lá, faz várias orelhas. Pega um plano, desenha vários narizes. E assim vai fazendo modelos só de mão, modelos só de olhos. E eu acho que você vai se tornar muito melhor aí do que você pensa, só fazendo isso. Que já é um adianto enorme. E muita gente não faz assim, né? Eu mesmo não comecei assim. Ué? E eu acho que eu perdi bastante tempo. O diferencial foi que eu já sabia desenhar, então tinha noção das proporções e tudo mais. Aí ficou um pouco mais fácil pra mim, pro meu caso. Mas eu sei que tem muita gente aí que curte pra caramba modelagem, curte essas coisas de fazer o personagem em 3D, mas nem sequer sabe desenhar, né? E não tem problema não saber desenhar, só que quem desenha já tem conhecimento de observação de como funciona cada parte do rosto, pelo menos deveria ter. E essas pessoas que já têm esse nível de percepção, quando pega algo assim pra fazer, já tem uma certa facilidade comparado com quem nunca viu. E é fácil de perceber, né? Quando o cara já tem algum talento pra isso e você nota a diferença e fala: ó, esse cara... Pergunta ele no caso, né? Já desenhou alguma vez? Ah, eu desenho. Aí fala: percebi que você tem talento. É? Provavelmente veio do desenho. A cara dele tá parecendo um Smeagol, né? Bonito! Acho que tá. Mas a gente vai dando mais formas nele. Ó, vou isolar essa parte aqui do queixo. Opa, quase deletei. Vou isolar essa parte aqui do queixo. Do queixo não, da boca. Vou ver se eu não selecionei nada sem querer. Você pode selecionar com outra ferramenta, que é esse laço aqui, ó. Que você vem aqui, ó, e vai certinho na área, viu? E vou projetar um pouquinho pra frente, porque eu acho que não tá legal assim, porque tava muito reto, né? Projetar um pouquinho pra frente, pra dar esse encaixe aqui da boca, né? Que tava muito retinho. E vou botar essa parte aqui, do canto da boca, um pouquinho mais pra trás. Vou ver como é que tá. Vou definir melhor essa parte aqui de baixo, que eu falei que ele tem. Eita. Essa parte aqui, ó. Estrutura. E aqui nesse personagem não tem, mas uma coisa que eu queria fazer é deixar esse queixo um pouquinho mais pontudo. Pontudo não, arredondado nessa parte aqui. Deixa eu ver. Ficou melhor. E aqui, inserir um detalhezinho. Que é como se fosse aquela... Poderia fazer aquela bunda de neném aqui, ó. Como é, amigo?
Mas eu acho que para esse personagem fica melhor um xizinho aqui. Aí. É só de sacanagem mesmo. Acho que assim tá legal. Deixa eu ver que parte eu posso trabalhar agora. Que nojo. A orelha em si, eu não quero mexer muito nela, porque eu quero deixar com esse aspecto mesmo cartoonizado. Então podem ver que ela tá nada natural, né? Porque ninguém tem uma orelha dessa. Mas é assim que eu quero que ela seja. O que eu posso fazer aqui é deixar como se ela tivesse uma dobrinha. Porque lembrando que ele é um homem de mais de 60 anos, então ele tem pelanquinha pelo corpo. Então vou deixar isso aqui, ó. Pelanquinha pelo corpo. E a gente observa essa parte de pelanca, botando um pouco de brush a mais aqui, inserindo massa. Acho que assim fica legal. Posso vir com o Standard, que é outro brush de inserir massa também. Deixa eu ver. Foi muito. Tirar com o Smooth. Aqui eu posso fazer levemente. Vou inserir o detalhe. Por enquanto tá razoável. Estou trabalhando no modelo da cabeça. Vou tentar deixar o mesmo nível aqui na parte do tronco, pelo menos a parte superior do busto, que o resto não vai ser preciso. Deixa eu ver, só para deixar ele com um detalhezinho aqui de tetinha, que eu acho que tá muito pra frente. Deixa eu ver. Talvez tirar um pouco aqui, ó. Então acho que por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou fazer a parte das mãos, dos pés, e vou conectar aqui. E a gente vai dar início também à parte da roupa, da vestimenta, dos sapatos. Vou ver se dá pra fazer também essa parte do chapéu. Creio que dê, sim. Então pode ver que a gente fez essa parte do blocagem em mais ou menos 1 hora. Foi pra comentar e dizer tudo como é que se faz aqui. E não definimos exatamente o modelo final, mas a gente fez a blocagem principal aqui de todas as rugas e expressões e como o modelo deve ser no final, né? Vamos trabalhar no decorrer do processo mais pra frente e espero que você acompanhe aí, trabalhe junto e desenvolva o seu próprio personagem também. Então é isso, pessoal, até a próxima!